Bem-vindos ao 12º Mata Bicho e o primeiro do ano de 2023. Connosco temos a Nel, que está em França. Estamos aqui com uma diferença de 1 hora. Depois retiramos 3 horas para chegar ao Yuran, que está no Brasil, do outro lado do mundo. A habitual Marisa. E hoje juntamos para falar de Carnaval. Bem-vindos ao Mata Bicho, as fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet, comentados aqui na Bantuman. Animados? Poderia estar melhor, né? Aqui já não sei ainda, né? Não é como aqui já, portanto, tem outras coisas para nos dizer. Aqui na verdade começou já em janeiro, né? Uhum. Já Vocês começam cedo e acabam tarde. Exatamente. Começou aí as festas fechadas, agora os bloquinhos de rua. E ó, o pessoal tá animado, Hoje já teve início oficialmente os blocos de São Paulo, eu vi, né? Acho que São Paulo, Rio, Minas, enfim. Sim, já tem. Hoje Não, como é que é estar a ver que já está aberto no Brasil, mas do outro lado, em Paris, o que está aberto é o frio só. Mais um ano, né? Resfriada em fevereiro. Na verdade, quando você falou do tema carnaval, eu fui ouvir, vou olhar foto, enfim, rememorar, né? Tipo, qual é a minha participação, se é que ela existe, de carnaval. Ou a minha memória, né? Talvez não uma participação, mas a memória. E aí é inevitável, né? Porque dá muita saudade, porque é realmente é saudade da alegria, né? Pelo menos o que me remete, assim, daquele momento, de ouvir uma música e onde é que você tava naquela euforia, ou naquela alegria, assim, um sentimento de alegria. E aí perceber que não tem, tá frio, não tem. Nunca vai ser igual, né? Mesmo se tivesse, eu acho. Porque tem um período aqui que eles fazem carnavais, eu não sei qual, mas acho que talvez no verão, né? Mas não é a mesma coisa, nunca vai ser, então fica só a memória, né, agora. Enfim. O carnaval advém do carnaval parisiense, portanto foram eles que, lá no fundo da história, são eles que trazem o carnaval para o resto do mundo, mas depois... É, porque tem uma relação com a igreja, né? O carnaval começa como uma ideia de festa pagã, e aí tem uma coisa interessante também, que é o significado do nome, né? Tem uma coisa de, quando se fala em festa da carne, é literalmente a festa da carne, né? Da não carne, no caso, né? Porque aí eles passam um período sem ter acesso a isso, sem comer, porque aí o pecado, né, enfim. E aí passam esse período se empanturrando da carne enquanto eles podem. E aí depois ganha uma outra conotação, que é a carne, a pele, né, enfim, o pecado. E aí achei interessante. Mas também quando a gente pensa em... Eu li isso outro dia, inclusive. Que se de fato foram os europeus, né, que inauguraram, que, né, incutiram essa ideia da festa do carnaval, quando a gente pensa quem é o povo que sabe fazer festa e que sabe fazer festa, né, que sabe fazer a festa. E a gente remete a muitos anos atrás, né, quando a gente vai para o Egito, por exemplo, enfim, aí eu já não vou entrar porque a historiadora vai ficar devendo, mas de repente pode ser talvez uma das primeiras apropriações, como a Marisa falou, né, da questão da apropriação cultural, enfim, de dizer, não, é a gente que vai botar essa festa para jogo e vai popularizá-la, quando ela já tinha nascido com uma outra característica em África, enfim. Parece que, mas é contado na história, quando nós voltamos atrás, é aí que ela começa, pelo menos em termos de divulgação para o resto do mundo, é muito ligada aqui à questão da igreja. É aí que surge o carnaval, o período antes da quaresma, toda essa festa, rua e tudo mais. É engraçado que depois nada tem a ver agora, né? Agora a realidade atual do Bitcoin visto alguma coisa que levasse ao cristianismo nestes 2 dias, 3 dias, sei lá. Agora acho que fica bem complicado unir a igreja, né? Mas assim... Sim. Mas de fato, aqui é diferente, o carnaval é diferente. Eu tenho dito até para vários amigos que não moram aqui, né?
o Brasil é diferente de muitos lugares. E o carnaval é uma dessas coisas, assim, desses vários pilares, né? De tantas coisas maravilhosas que aqui há. O carnaval é um desses pilares. E, de fato, tipo, eu já estive em carnavais em Angola e que a gente, tipo, em Angola comemora bastante e nós unimos muito a um movimento SAP, né? Que é o movimento das nossas roupas coloridas. Eu gosto muito de moda, então pesquiso muito sobre isso. E de fato aqui, as pessoas... Eu acho que o carnaval, o futebol, são uma das coisas, um dos pilares que tornam o Brasil incrível, assim. E, de fato, a comemoração aqui é 100%, né? Desde a escolha da roupa, desde os blocos que você vai, com as pessoas que você quer estar. Então, de fato, é uma comemoração, é um dos pilares mais importantes. Eu olhando de fora, né? Como um imigrante angolano que mora aqui. Então, de fato, é uma comemoração incrível. Eu não sei explicar, de fato. A forma que as pessoas se entregam, né? Eu deveria até me entregar mais ao carnaval. Me entrego um pouco. Mas, de fato, eu gosto da festa, né? E é de fato incrível. E o engraçado é que o Carnaval do Brasil, apesar de não terem sido, talvez, a cabeça da coisa, né? Os criadores no mundo inteiro, nós temos réplicas do Carnaval brasileiro. Cá, exatamente, em Portugal, já vi na zona do Algarve, na margem também, mas eu não sei bem aonde, a fazerem desfiles de como se fosse escola de samba. Por cá, em Cabo Verde, em São Vicente também vi. O carnaval de lá é uma réplica do carnaval brasileiro. Eu não sabia que se pagava à escola que ganha, não sabia, descobri agora há pouco tempo, lá paga-se. Portanto, é muito idêntico. Eu acho, não sei, dos outros países também, do que vejo, há uma comemoração, é um período de festa e tudo mais, mas não é levado tão a sério como, por exemplo, vejo no Brasil. No Brasil trabalham o ano todo para depois poderem concorrer. Isso acaba por ser como se fosse um posto de trabalho para as outras pessoas também. Sim, é algo que está muito dentro faz parte da economia brasileira também, né? Então, essa preparação, eu acho que acabou se tornando algo mais institucionalizado. Agora você vê escolas não tão renomadas vencendo. E há esse debate, né? Se eles ganham porque tem grana ou porque o desfile está bonito. Porque as grandes escolas, como por exemplo a Camisa Verde e Branca, que é uma das escolas tradicionais daqui de São Paulo, inclusive do Brasil, que eu já fui bastante, inclusive, quando vocês vierem para cá, visitem, tá bom? Vai também, já fui muito para Vai. Então, são escolas que, assim, são os pilares disso e hoje em dia, você não vê elas sendo campeãs, né? E aqui eu acho que se tornou muito institucionalizado. Eu acho que, de fato, eu acho que agora as pessoas gostam de comemorar o carnaval na rua e do jeito, e sem muito essa questão institucional, assim, sem muita estrutura. Eu acho que isso acabou entrando na economia e as pessoas entenderam que isso dá muito dinheiro. E nos últimos anos eu venho percebendo que por exemplo, o brilho continua, mas por causa disso, o brilho meio que não está o brilho anterior. Deve ser um bocadinho. Acho que já começa a ser monopolizado. Exatamente. E enfim, isso, e você percebe, eu estava a ver até há pouco uma notícia, o investimento vai ser 8 bilhões. 8 bilhões, então, para vocês verem... Isso no Brasil, de forma geral? No Brasil, o que é destinado para o carnaval. 8 bilhões de movimentação aí.
Então, assim, acaba... De fato é isso afeta a economia no geral. Então, todo mundo comemora, todo mundo dança, mas acho que se perde um pouco dessa festividade, acaba sendo... Acho que tá muito indo para uma parte mais muito do dinheiro, né? Eu concordo que, claro, e nesse caso você vai ter muitas pessoas que têm muita grana ganhando em cima de pessoas que vivem o carnaval. Eu só acho injusto nesse lado. Existem pessoas... Anel, uma vez, quando nós falámos sobre isto, Nel, o que tu disseste foi que o carnaval periférico é muito diferente do resto do carnaval, né? A realidade do carnaval periférico é bem diferente. Eu acho que se calhar tem a ver com esta questão da forma como se monopoliza depois o próprio evento para fins lucrativos. Não sei, acho que se calhar vai daqui Completamente. E assim, e paga-se, a prova disso, uma das, né, no caso, é quem está na linha de frente, né? O fato de serem mulheres brancas, a maior parte das rainhas de bateria, por exemplo, isso é uma questão. Mas isso não mudou, evidente, não houve né? uma mudança muito grande, porque a sensação que eu tinha é que não eram elas as escolhidas até perceberem que isso trazia outro... Sim, era isso que eu ia perguntar, se vocês que conhecem os dois esta realidade se sentem que de alguma forma há alguma gourmetização tipo, daquilo que é o carnaval raiz, de tentar dizer ok, nós celebramos, mas tentar afastá-lo da sua raiz para torná-lo tipo, mais apetecível até para outros interesses que não propriamente a festa. Eu acho que eu nem consigo ter um parâmetro do carnaval raiz, na verdade. Porque eu já pego um fluxo nascendo na cidade, enfim, não sou de interior. Mas o fato de não ter uma cultura de carnaval na minha casa, por exemplo. Como, por exemplo, eu tenho uma amiga que aí a mãe é de escola, né? Então já cresce piquititica lá e já vai pra quadra. Aprende aquele métier, aquela forma de fazer os trabalhos que envolve todo para botar o bloco na rua, né? Tem toda uma prática anterior de comunidade, de pagar do próprio bolso, de horários, de compartilhar as tarefas para criar aquele espetáculo que vai para a avenida, enfim, para a televisão, como espetacularização do todo. Que eu acho que talvez seja a coisa mais interessante, talvez pensando numa ideia de raiz, né? Enfim, que eu não vivi, mas que eu imagino, que é esse trabalho de união e comunitário, né? Estamos trabalhando numa coisa comum para transformá-la numa coisa muito maior do que nós todos, assim. Não sei se eu estou viajando muito, uma ideia de comunidade. E botar isso para jogo com uma excelência de cenografia, de figurino, de ideia, né? Tem o campo das ideias ali, né? Não é só o espetáculo pelo espetáculo. Tem muita coisa sendo dita. E todas essas coisas e as histórias que são contadas, exatamente. Eu acho que é isso que é o mais bonito, assim. Falando de, né, carnaval, escola, todo o fluxo, que aí não é o que o Yuran falou, por exemplo, dos blocos, que aí é uma outra cena também. Quando você pensa, mas São Paulo não tem São Paulo e Rio? Não, é Rio carnaval, não é São Paulo. São Paulo as pessoas estão trabalhando, subindo a escada, correndo, entendeu? Ninguém vai pro bloco. E São Paulo tem, pelo menos eu li recente que esse ano acho que são 500 blocos inscritos, assim. Então tem muita coisa acontecendo também, acontece muita coisa em São Paulo, não só, né, no interior também da cidade. Mas a pergunta qual foi? Da raiz. Não sei se eu consigo dizer o carnaval de raiz em relação ao carnaval que existe hoje, mas é claro que hoje existe, como tudo, né, o embranquecimento daquela cultura. E embranquece para conseguir... Agora, a pergunta para todos, desculpa interromper, não parece que quando houve o embranquecimento validou-se? Não dá essa sensação que gerou... Porque parece muito festa de subúrbio, muito o próprio estilo de festa, de rua, de brincadeira, música e pessoas a divertirem-se que de repente, ok, alguém olhou e disse, pronto, isto pode ser estruturado, podemos faturar com isto e pode ser uma maneira também de vendermos o nosso país. Mas não parece que essa validação só veio depois que houve realmente uma mão branca e pegou nas coisas. Que era uma arte que já se fazia há anos. Tá? Sim, então, o próprio samba, né?
Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, ou da marginalização do que é negro, de tudo. E aí, quando a gente pensa religiões, quando a gente pensa música, quando a gente pensa arte, enfim, é tudo no lugar da marginalização. E aí, depois que existe o olhar branco sobre aquilo, aí faz sentido. eu acho que dá pra usar, dá pra fazer outra coisa. Coloca-se num outro lugar. O funk, por exemplo, aí é a discussão da Anitta, enfim. Aí é outra live, você deixa aí o seu... Anota, não tem sininho aqui, né? Mas, Eu enfim. prometo, nós vamos fazer essa, né? Entendeu? Aí coloca-se num outro lugar. Mas se a gente voltar um pouquinho, se a gente pensar o samba, por exemplo, né? É nesse lugar da marginalização também, assim. E como é que é o samba, talvez, de novo a história da raiz, como é que o samba existe para nossa celebração, do nosso povo, como raiz, como memória, como voltar para casa, né? Uma sensação de pertencimento. E talvez seja um pouco essa memória que eu ainda guarde, né? Quando você falou no começo. Mas e aí? Vamos falar de carnaval? Pô, não tem nada para falar de carnaval, não vivo mais carnaval, morrendo de saudade. Mas é uma memória afetiva, assim. Que é você ouvir a música, o batuque, e você voltar para casa. Me dá uma sensação de voltar para casa, assim. E que não necessariamente eu tô lá na arquibancada, na passarela, participando. É uma outra memória, como acho que cada um desenvolve a sua, no caso, a partir da musicalidade, do evento, da sensação, da catarse, que você tá lá no meio daquilo tudo, enfim. O ano passado houve brutas críticas. Há muitas das rainhas da bateria que foram selecionadas que nem sequer sabiam Sambar. É o que mais acontece. É o que mais acontece. E é isso, o que você até comentou dessa validação branca, né? Aqui, quem mora no Brasil e acompanha os movimentos vai sempre perceber que as produções aqui são todas brancas. As produções, o pessoal que está na produção. E isso de fato, assim como o samba e as movimentações de carnaval, era muito olhado marginalizado, né? Era marginalizado. Aí quando entra aí o branco e fala, opa, isso acho que funciona, isso para eles é cool, né? Para nós é cultura, mas para eles é cool. Vamos mostrar. Isso até acaba caindo na própria base do que nos vendem o que é o Brasil, né? Você de fato começa a entender o que é o Brasil, como é a pessoa brasileira quando você mora aqui. Porque se você ligar a TV, você vai ver um Brasil branco. E o Brasil não é assim. Sim. Então, tipo, não é esse Brasil. Não é esse Brasil que está aqui o dia a dia, que está no metrô, que está no ônibus, autocarro, que é o autocarro em Portugal. Não é esse Brasil que... Então, isso acaba até respingando no carnaval, no futebol e assim vai. Desculpa. E até isso você percebeu também nos últimos anos. Essas histórias têm acontecido muito nos últimos anos. E atrizes, enfim, famosas que não sabem nem sambar, e são as rainhas da bateria, porque isso de alguma forma vende porque quem tem o dinheiro aqui, as produções são os brancos, e eles vão pagar pessoas brancas. Então isso de alguma forma é uma das coisas também que eu tenho dito que meio que se perdeu o brilho no carnaval nesse sentido, né? Porque de fato o carnaval, se você for para uma... Nossa, é muito diferente do que passa na TV, entende? Tipo, se você for de fato... Eu tenho muitos amigos que a família de fato é do carnaval, ele nasceu ali dentro dessa cultura do samba, enfim, da cultura brasileira no geral, e de fato aquilo parece uma religião, aquela dedicação. E o que passa na TV, o que não é aquilo, entende? Tipo, não é a mesma energia. Pois, e eu não sei, mas soa um bocadinho a desmerecimento, não é? Parece que quase que a pessoa faz o trabalho todo e depois chega alguém no fim e Marisa faz tipo um... Igual mérito.
e ganha o mérito e está feito. Sim, mas isso no fundo também acho que não é nada que nós infelizmente já não estejamos habituados, porque acho que é uma coisa Sim. que se tem tornado habitual e quem fala do carnaval fala da música, né? Fala da própria moda, não é? Podemos ir às estampas, mas também podemos ir às unhas compridas, podemos ir a esta moda agora do ácido hialurónico nos lábios, essa coisa toda. Portanto, há muita coisa à volta, né? E infelizmente vai acontecendo e nós sentimos que, ok, eles têm que... É nosso, é bonito, mas só é válido neles. Entende? É como se os teus lábios são teus, são bonitos, mas eles se calhar só são válidos se tipo uma branca chegar e for meter ácido para ficar com eles mais carnudos. Entende? Então eu acho que no fundo não é assim nada que nós não estamos habituados, né? Até o jazz, porque sempre que se fala de carnaval e destas coisas todas, também depois vem sempre à baila esta questão da música de preto e isto, porque relacionam tudo e metem tudo no mesmo pacote e juntam tudo e é tudo favela e não que haja mal nenhum nisso. Mas quer dizer, a música de preto no fundo é um bocadinho tudo o que é música, entendes? O rock é música de preto, por muito que ele tenha embranquecido, ele é originalmente preto. O jazz é preto também, originalmente. Depois houve este processo, né, de embranquecimento e isso tudo, mas música de preto é música, ponto. É um bocadinho por aí. E acho que acaba depois por se estender a outras áreas, né? E depois quando entramos aqui na área da moda, na área da beleza, é uma coisa que nós nos últimos anos temos vindo a notar, se calhar um bocadinho com mais frequência. E nós aqui, por exemplo, em Portugal tivemos o ano passado, né? A questão das tranças da Rita Pereira e todo o sururu que houve à volta das tranças da Rita Pereira, e quem diz as tranças da Rita Pereira diz outras coisinhas que vão aparecendo e que se vão comentando, porque é uma discussão que se tem tido até do ponto de vista saudável, não obrigatoriamente da crítica, mas é do género, o que é apropriação e o que é que não é, e onde é que cabem estas duas belezas e porque é que uma pessoa só é efetivamente bonita quando as suas características são validadas por outra pessoa que nada tem a ver com a sua cultura. Sim. Existe muito esse paralelo. Era o que eu estava a dizer, o ano passado, e concordando aqui com tudo aquilo que foi dito, o ano passado foi um bocadinho chocante, porque uma coisa lá está, apostar em alguém que até tem essa aptidão e por acaso faz todo o sentido para aquele perfil. Outra coisa é fazer o que fizeram o ano passado, que foi mesmo apostar em influencers que pouco ou nada sabiam, mostravam realmente uma grande disponibilidade para o eu quero aprender, mas depois fica aquela questão, então e as pessoas que toda a vida trabalharam nisto? Como a Nel disse há pouco, há casas que vivem estas histórias desde raiz, desde que nascem, a mãe o pai toda a família sempre foi, então é uma coisa tão natural que não teria sequer que ser aprendida. Então por que se dá espaço para alguém aprender quando alguém já domina a mestria de fazer? É curioso pensar dessa maneira e depois tentar encontrar uma justificação que seja válida, que eu acho que não há assim muito. E o ano passado eu senti muito que houve palco, ou as pessoas utilizaram como palco para contar várias histórias e várias histórias negras, desfiles de carnaval. Não sei até que ponto é que não foi assim um bocado desvalorizado, não sei, digam vocês que têm uma experiência mais direta, um contacto mais direto, mas muitas escolas de samba o ano passado utilizaram esse formato para contarem histórias negras, pessoas negras, e não senti assim que tivesse sido, não sei se não foi o espaço certo ou o timing certo, mas não senti que tivesse sido muito validado. Mas você está falando das grandes escolas, dos desfiles mesmo? Das escolas que apresentaram histórias muito voltadas para questões raciais.
Sim. A escola, inclusive, que fez uma espécie de agradecimento ou de partilha voltadas para a Marielle. Sim. E pronto, não senti que houvesse assim grande destaque Uhum. para essas histórias. Elas foram contadas, foi bonito, foram aplaudidas, mas não senti esse grande destaque. Mas quando você fala de não sentir, é da imprensa, da mídia, por Não exemplo? senti, sim, Não? da mídia, da Ou das imprensa, pessoas da falarem, ou imprensa de que redes acompanho de lá. Confesso que também acompanho muito mais a imprensa negra, por questões óbvias. Mas não, nas outras imprensas não vi assim grande destaque, nem grande conversa, nem grande exploração. Olha, eu vou arriscar dizer que talvez eles nem entenderam o recado. E isso abre um outro campo de discussão também. Okay. Como é que a gente está comunicando coisas que nem sempre vai chegar do outro lado, entendeu? Que óbvio, não é esse o caso, a gente sabe que não, né? De falar das nossas, no caso do Brasil, né? Falar das questões, acho que tem muito a ver com o momento, nos últimos anos, do espaço, que também com relação ao trabalho do movimento negro, em todas as frentes, assim, né? De militância, de ativismo. E é óbvio que esse debate ele vai ser, se ele passa a ser alcançado nas universidades, por meio das cotas, por exemplo, ou no campo da estética, né? Ou das marchas das mulheres negras, por exemplo. É todo um movimento que está acontecendo, e é óbvio que ele vai também participar e abranger a questão do carnaval, né? Mas é interessante pensar que talvez a gente está ali comunicando coisas que eles nem vão pegar o recado, nem vai pegar. Mas se aquilo estiver chegando para quem de fato precisa chegar, lindo. Ali a comunicação foi feita. Eu acho, né? Não sei. Porque a sensação fica que ficou ali meio perdido alguns. E depois, pegando aqui um bocadinho naquilo que tu disseste e que a Marisa disse há bocadinho, esta questão que eu não sei se acaba por ser objetificação ou glorificação, né, da hipersexualização que há neste momento, principalmente da mulher, e que depois vai muito em busca destes traços da mulher preta. Sim. Portanto, existe nesta fase do carnaval, que era o que eu estava a dizer, não sei se acaba por ser uma glorificação ou uma objetificação, né? Porque claramente as pessoas há uma exposição maior da carne, do nudo, de tudo aquilo que a folia e tudo mais envolve, e eu não sei até que ponto é que não há, principalmente nessa altura do ano, uma necessidade, não nessa altura do ano, mas que acontece o ano todo, para que depois nessa altura do ano a pessoa possa realmente exibir, mas não acaba por haver uma pressão que a mulher tem que estar toda sarada, malhada, com coxa grossa, bunda grande, lábio gigante, né? E esta mulher, que mulher é que ela é? Ela é de que cor, por nós? Aí tem várias coisas, na verdade. Se eu entendi, porque eu acho que a febre tá dando uma subida, que tá dando uma mexida, que a febre tá começando. Mas eu tenho um trecho interessante que eu gostaria de ler, assim, que é um trecho de um livro da Lélia Gonzalez, que é uma pensadora brasileira, que ela fala justamente do carnaval. Então tem um trecho lá que ela fala: o mito que se trata de reencenar aqui é o da democracia racial, que é uma discussão, enfim, Brasil, democracia racial no Brasil. Mas enfim, e é justamente no momento do rito carnavalesco que o mito é atualizado com toda a sua força simbólica. E é nesse instante que a mulher negra se transforma na rainha, na mulata deusa do meu samba, entre aspas. É nos desfiles das escolas de primeiro grupo que as vemos em sua máxima exaltação. Peraí, desculpa. Ali, ela perde o seu anonimato e se transfigura na Cinderela do asfalto. A Cinderela do asfalto, adorada, desejada, devorada pelos olhares dos príncipes altos e loiros, vindos de terras distantes, só para vê-las. Ela dá o que tem, pois sabe que amanhã estará nas páginas das revistas nacionais e internacionais, vista e admirada pelo mundo inteiro. É maravilhoso isso, porque é exatamente essa a definição, né? Pensar o corpo feminino. A gente sai de um lugar, essa ideia da Cinderela do asfalto, né? Você sai do anonimato e ali você tem a entrega e a passarela toda, o abre alas para você, assim, de mostrar ao que você se dedica. Também não dá para falar de todas, né? Que também não é o caso de todas as mulheres, óbvio.
mas é um momento de destaque ali. Eu sou Abre Alas, eu estou mostrando a minha arte, a minha maneira, a minha cultura, a minha raiz, a minha comunidade, né? Toda essa representação, ela vem muito potente nesse momento, para depois cair no anonimato, que é o que acontece durante os outros 360 dias do ano. E é louco pensar nisso, né? Porque é exatamente isso. Você mantém ali um ápice de glória, de tudo, só que você está sendo esses olhares todos, né? Você falou o Yuran falou da comercialização lá atrás, mas é a questão do turismo também, né? E aí esse turismo, a limiar desse turismo para ele ir para um turismo sexual, é muito perto ali, tá ali, ó. Tá tudo no pacote. E até só um trechozinho sobre turismo. Eu estava vendo uma pesquisa que o Brasil é um dos pontos onde mais se procura o turismo sexual. Sim, teve uma história recente, inclusive, de um cara que estava fazendo isso no YouTube. Não vou lembrar o nome. Sim, de um cara. Eu acho que ele é americano e estava fazendo uns vídeos incentivando isso. Sim, do tipo, vá ao Brasil, é garantido, vai lá e assim, tá tudo certo. E de fato é isso que as pessoas que não moram aqui, de fato chegam com essa mentalidade. Isso é bizarro, é assim. As pessoas saem, chegam aqui e de fato essas são as primeiras questões que eles perguntam, assim. Sim. Então, e aí isso entra dentro dessas camadas que a gente comentou antes. Ok. Mas isso... Mas a sensação que vocês têm é porque é o que o próprio turismo vende ou é porque é a percepção das pessoas? Eu acho que é o que o próprio turismo vende. De fato, eu acho que as linhas de comunicações brasileiras que ficam na frente, que levam e que conseguem, e que levam o que é o Brasil, né, para fora, eu acho que eles comunicam dessa forma. Porque a partir do momento que você mora aqui, eu não vou ser hipócrita. Quando eu não morava aqui, essa era a minha cabeça. Entende? E quando você mora aqui, você entende que de fato alguma coisa está errada. Então é essa comunicação, isso é o que é vendido. É a praia de Copacabana e pessoas de biquínis e é isso, entende? Eu acho que se a gente desassocia um pouco a ideia do carnaval, ou de culpado, né? Vamos chamar de culpado. A culpa é do carnaval. Acho que, infelizmente não, né? Esse é um processo que é muito mais... Vem antes, acho que é antes. Eu lembro uma vez que eu recebi, na época que eu fazia a marcha do Orgulho Crespo, uma moça me mandou uma mensagem no meu Facebook, pedindo 1000 desculpas, assim, a primeira coisa. Já falou, olha, eu vou te perguntar, assim, se for muita falta de educação da minha parte, você me desculpe, mas eu realmente não sei. E aí ela falou disso, assim, é muita falta de educação tocar no cabelo de uma pessoa negra, tocar num cabelo crespo. E aí eu fui assim, né? Aquele meme da mina com as unhas compridas. Ditando. Eu falei... Mas eu achei interessante, assim, achei honesto ela ter falado, assim, me desculpa, mas assim, não sei, mas me diga. Por que eu tô falando isso? Porque o que eu respondi pra ela foi muito pensando numa noção de corpo público. O nosso corpo, né? Quando ele é lá no processo de escravidão, quando ele é examinado, quando ele é exposto, como ele é um corpo público, assim, as pessoas estão tocando nele. Isso é a imagem da venda, né, desse corpo. E aí, enfim, eu não vou lembrar exatamente a resposta que eu dei pra ela, mas eu tentei fazer com que ela entendesse que não é uma coisa de agora, não é porque as pessoas estão falando de cabelo na internet agora, entendeu? É uma coisa que vem muito, muito de antes, assim. Se a gente pega o processo de criação, né, do Brasil, é baseado no estupro, né? Tipo, essas mulheres não estavam interessadas em criar uma outra, entendeu? E, enfim, aí já vai para outro lugar. Até eu me perdi. Aí vai pro... mas com uma ideia de corpo público, assim, é óbvio. Aí esse corpo público tá lá numa cena carnavalesca, que eu quero só me divertir, assim, não vem pegar no meu cabelo, entendeu? Não vem pegar na minha bunda, sabe? Tipo, mas é gostosa. Nem é o caso, mas assim...
Não Essa era uma dá das pra pegar, questões não é de público. se há essa sensibilização, há esse cuidado, principalmente para essa época em que as pessoas estão na rua, ou a vontade é diferente, há uma bebida ou outra, e então parece que quase que tem havido um pedido de reeducação dos homens, não é? Pelo mundo afora, mas na visão de uma pessoa completamente tóxica, sei lá, sexista, machista, pode achar que quase que é convidativo, né? E atenção que eu estou a dizer isto com muitos parênteses e muitas aspas, mas parece, não é? E então, haver essa liberdade de ir curtir o carnaval sem que eu me esteja a pôr a jeito para... parece Impossível. um pensamento simples, mas que às vezes parece que é muito complexo. Viver o carnaval tranquilamente, sem garantir que depois no final eu não saio prejudicada, eu mulher, não saio prejudicada porque algum estrangeiro resolveu viver o carnaval e a mensagem que lhe passaram é que todas aceitam qualquer coisa. Quase Porque essa imagem foi muito bem construída. E há muitos anos. Sim, e a gente continua pagando por ela. E é como se tivesses que estar sempre a pensar em ti e nos outros. Ou seja, tu tens aqueles calções e aquele top que tu adoras e que vestes simplesmente porque gostas, mas tens que estar a pensar visto, não visto, principalmente no carnaval, como é que isto vai ser entendido. Podem olhar para mim e achar que eu quero só pela forma como eu estou vestida, porque depois o pensamento tóxico também leva a isto e leva a achar que ela, pela forma como ela estava vestida, ela estava a pedir. Ou seja, é também castrar-te um bocadinho para poderes ficar à vontade, se é que isto é possível, né? Vou um bocadinho mais recatada, mas pelo menos sei que ninguém me chateia, que não me vai acontecer nada, que volto para casa tranquila. Não sei, estou a falar assim por algo porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre o carnaval brasileiro, além daquilo que é veiculado e Pronto. Sim. Como é que você vai botar as pessoas num bloco de carnaval, um grupo de amigos, que fala, vamos lá pro carnaval, que cresceu vendo uma mulher seminua pintada de cores, só de tinta na vinheta da televisão, o tempo todo. Tipo, tá lá, tá construída aquela imagem. Vai aparecer minha mudança. Eu lembro. Aquela imagem. Então a ideia do corpo público, o cara vai chegar na rua e vai falar, não, mano, tá naturalizado, a gata tá pelada. Tipo, não, tá tudo certo aqui, é carnaval, vem cá. É muito complicado, é óbvio, eu tô aqui colocando numa coisa muito, muito simples, assim, muito baixo, e óbvio que não é só isso, E aí entra a questão da cultura, né, não só no carnaval, é o ano inteiro, na verdade, né. Você hesitar por uma roupa ou outra, porque, né, o deslocamento, sair na rua já pode te dar alguma, enfim, N possibilidades, a partir do decote que você usa ou não, a partir da roupa que você usa ou não, o que é ridículo, mas enfim. Yurans, tanto lá achas que tem havido essa sensibilização mais direta para o não? Então, eu acho que precisa mais, na verdade, né? Eu acho assim, por exemplo, se eu perguntar para vocês quando pensam o que é que vem na cabeça quando pensam no carnaval brasileiro, de certeza, se forem 3 opções, uma delas é a Globeleza. Não é? Sim. Então acaba caindo do que a Mel falou, é isso. Então isso foi vendido dessa forma. É claro, tem outras camadas, a forma que se criou o Brasil, a forma que foi feito o Brasil em cima de várias coisas, enfim, que não convém citar. Mas tem isso. Eu acho que falta, assim como nos colocaram na cabeça de que a ideia do carnaval é você ver mulheres peladas como uma globeleza, eu acho que tinha que ser feito também esse trabalho, esse fortalecimento para que não acontecessem mais esses casos de assédio e afins. E o que eu tenho visto é que amigas, enfim,
que às vezes elas preferem irem para blocos que são de mulheres para se sentirem mais confortáveis. Assim, acho que são as formas que elas me comunicam que conseguem se sentir mais confortáveis. Ou ir, por exemplo, blocos LGBT e por aí vai. Mas, assim, blocos... Enfim, tem alguns blocos que, de fato, tenho várias amigas que não se sentem confortáveis lá. E são essas coisas. Acho que precisa melhorar bastante, né? Precisa melhorar bastante. Eu não... Assim, de fato, ainda não vejo avanço, vou ser bem sincero. Porque a gente vê avanço na nossa... A gente vê avanço na nossa bolha, né? Na minha bolha eu sei que tem avanço. Isso eu tenho plena certeza. De quem eu ando, de quem eu converso, isso tem avanço. Já é alguma coisa, já. Não, é alguma coisa aqui na minha bolha. Mas, por exemplo, se eu descer agora o prédio, de certeza, se ele vê uma mulher indo para academia, ele vai buzinar, ele vai olhar, entende? Mas eu sei que as pessoas da minha bolha não fariam isso, entende? Então, são esses avanços que são necessários, assim, que eu acho que ainda precisa. Sim, mas não só em relação ao carnaval, né? Aí é uma cultura no todo mesmo. Aí entra num todo, assim. Acho que o carnaval é só uma vírgula ali de tantas coisas. É uma época mais propícia, as pessoas estão mais soltas, mais tranquilas, as pessoas querem se divertir mais. E depois também o pedido, né? Também tem essa ideia por tanta coisa, chega uma altura do ano e é uma festa que é mais livre, pelo menos a sensação que dá. Porque mesmo eu vivi o Carnaval de São Vicente, lá de Cabo Verde, e as pessoas aproveitam, muitas daquelas pessoas trabalham imenso o ano inteiro. Então é uma festa de rua, toda a gente está na rua, dá para beber tranquilo, está calor, podem curtir um momento, então toda a gente está muito mais leve porque é uma festa, né? Do povo, da rua, não há, apesar de hoje em dia, né, já haver, lá não aconteceu, mas hoje, apesar de hoje em dia nós já sabemos que existem castas, elites e são criadas outras festas paralelas, mas continua a ser uma festa do povo, né? Onde facilmente se mete uma caixa de som cá fora e há uma música a tocar e há uma razão para estar na rua a dançar e é justificável durante aquele período de tempo. Então eu acho que vai um bocadinho ao encontro disso, que apesar de já haver cuidados, ainda há essa vontade de curtir a festa, tipo, a 100% vá. E é uma ideia do tudo pode, né? Também só voltando à coisa dos assédios, enfim. É uma ideia de tudo pode, né? Tá ali, vamos aproveitar esses 5 dias de loucura, enfim. E tem as pessoas também, que acho que é uma questão interessante no Brasil, que é o feriado, né? Você falou do trabalho, as pessoas vão trabalhar o ano inteiro. Tem gente que não faz, é assim, é o feriado do carnaval, de viajar, ou de ficar com a família, de repousar mesmo. Então tem esse outro lugar também, essa outra importância, né? Por que não? Que é o feriado, né? Se aproveitar o feriado, não necessariamente curtindo o carnaval como ele pede, enfim. É aproveitar o feriado. E é uma coisa importante, assim, também. Eu, por exemplo, vou ficar em casa. Ó. Máximo um bloco. Vai nada, vai descer daqui a pouco. Vai descer daqui a pouco e vai pra festinha que tem ensaio já. Tem por obrigação por todos nós que não podemos ter, né? Acho que existe essa curiosidade para toda a gente que não tem essa hipótese de viver esse carnaval, de viver, porque podíamos falar de todos os carnavais do mundo, mas é o do Brasil que vem à cabeça logo numa primeira instância, não há outro. E muitos países vivem, muitos países que não têm uma origem, não é que não tenham uma origem, mas não têm uma grande raiz histórica, acabam por fugir e vão à procura desse carnaval e recriam-no nos próprios países, mesmo que esteja frio ou coisa do género, só para poder viver um momento parecido, nunca igual, mas parecido com aquilo que se vive lá. Então o Yurani tem uma obrigação de curtir por toda a gente que vai ver este vídeo, por nós. E por toda a gente que não pode ir, né? Porque não pode ir. Farei isso por vocês, então. Sim. Pelo menos uma cerveja por cada uma, e acho que é
É o mínimo, é o mínimo. E bota um glitter, bota um negócio. Não, e aí eu tem já a tava- mutação é importante Eu já, também. eu, já Botar o- tava, eu já tava com glitter, Bota com um glitter glitter. agora em janeiro, eu voltei de viagem cheia de glitter. Aham. Eu passei a virada do ano no Nordeste, fui para Fortaleza e Salvador. Pronto. E lá já tinha alguma coisita. Já tava ali, já Já tava, começou. É, já começou, é outra. começou. Fui no show do Atocha, aí já tava cheia de glitter. Ele tá e- exibido, né? É pra fazer inveja. É É pra pra você fazer fazer- inveja. É pra vocês já comprar a passagem e virem pra cá. É pra fazer inveja. Ah, e acho que é uma coisa interessante também que você falou, de beber, de aproveitar por todo mundo, que não vai poder, que não conhece. Acho que são muitos carnavais também, né? Quando você falou de Salvador agora. Você vai pra Salvador, é outra parada outra também, coisa, né? Dos é outra trios, enfim. Ou pros Sim. bloquinhos de Minas, por exemplo, de Minas Gerais, do interior, que é a coisa da fanfarra. Ou de Recife, por exemplo, que é no Nordeste, que tem os bonecos, enfim. Boneco de Olinda, que são... Como é que a gente... Assim, Vocês meninas visualizam assim o que é o boneco de Olinda? boneco de Olinda. Eu acho que eu já vi. Que eles Não botam são grandes. dentro, os bonecos, o da coisa da perna de pau, enfim. Não, perna de pau acho que não é Recife, falei besteira. O frevo é no também Pernambuco. é no sim, Pernambuco, né? Sim. Que aí você vê o samba, né? A ideia do samba, que não tem nada a ver, né? Tipo, é uma outra coisa. verdade. Assim. Ah, É tipo Mas a é questão do... engraçado como um país é tão grande, ele acaba por ser muito. Vivem-se muitas coisas. Sim, são muitas são manifestações, né? muitas manifestações. Uhum. Inclusive, o que toca aqui em São Paulo não toca em Salvador, por exemplo. Mas em Salvador Aqui, por exemplo, não é mais preto em Salvador. Sim. Mas, por exemplo, aqui tem o pagode, né? Que é meio que uma vertente do samba. Posso assim dizer, Posso dizer? Sim. Uma Um coisa- samba melodioso. Exato. Coisa apaixonada sofrida. Uma coisa apaixonada sofrida, o pagode, né? E tem o pagode baiano, que é totalmente diferente de tudo isso. Que é uma delícia. Que é uma delícia. Então, que é como se fosse... Que é uma delícia. É mais assim, a forma de compor as falas é muito parecidas ao funk proibidão, só que é o pagode baiano. E aí já é outra coisa. Eu não consigo explicar, para vocês vão ter que vir de fato. Mas A aqui, gente vai tirar um mês de férias já para poder visitar o país inteiro, mas exato. Sim. E aqui tem muitas manifestações aqui. De fato é diferente. Se eu for para o Piauí já é outra coisa também. Eu lembro que eu fui num evento em 2010 em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste. E no final do evento, do festival, tinha um cortejo pela praia, pela orla de uma das praias lá. E pra mim foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida em termos de manifestação popular, de cultura de Brasil, assim. E eu acho que aquilo é Brasil, porque a ideia era que fossem vários grupos de vários lugares do país e que trouxesse a sua manifestação da sua região, enfim. E era lindo, assim, porque aí vinha a capoeira, essa ideia que a gente tem de achar que a capoeira é o principal, e tem outras coisas que são vertentes de uma e da outra, e aí com criança, com idosos, é lindo, assim, lindo. Mas enfim, aí... E que não tem nada a ver com carnaval, por exemplo. É tudo tão colorido e tudo tão cheio de comunicação e de significado, que não necessariamente é carnaval, mas é tão bonito quanto, assim. Só que é muito mais genuíno, porque é a tiazinha que trabalhou com aquilo há 70 anos, sabe? Que tá ali levando aquilo pra frente e com o bisneto do lado, passando de gerações, né? As tradições. Acho que a coisa do carnaval tem uma questão bonita da tradição também, né? Você falou quando você nasce na escola, é tradição. Eu acho interessante a forma como conservam e como a escola de samba passa de geração em geração, e quem cantava há uns anos atrás, agora quem canta é o neto, que agora já parece que não deixam morrer de verdade. Por isso é que eu acho um bocadinho perigoso esta história da comercialização, porque acaba por fazer com que se perca a tradição. Parece que a receita familiar é modificada, então perde-se ali um bocadinho o sabor da coisa, como é que se vive a história e a intensidade das coisas, justamente por entrar
dinheiro. Sim. E pelas oportunidades parece que depois acabam por ser retiradas a quem realmente deveria assumir Ganhar a esse, frente da escola ou levar a história. Que era o que a Nel estava a dizer há bocadinho, a pessoa dança e quando dança há muita coisa que representa consigo, é uma comunidade, é todo um trabalho, é todo um detalhe, todo um cuidado que depois, não sei, parece que se perde um bocadinho quando entra alguém de fora que pode achar até bonito, mas não entende com a mesma intensidade que quem vive. Uhum. E vive na pele, né? Literalmente. Quando você vê, por exemplo, você fica, né? Uau, como é que ela faz isso? Como é que ela samba dessa forma? Só que aquela comunicação que ela estabelece, ela parte do tambor, né? Aquilo é tambor, aquilo é bateria. Aquilo é, né? Quando você falou do pagode baiano, eu falei, uma delícia. Tá, mas não é só o momento, é como é que aquilo bate em você. É louco isso. E aí eu chamaria da comunicação que é estabelecida aqui. Aquilo te chama, é um negócio. E não só o pagode baiano, né? Mas você pensar a escola de samba lá, a bateria, aquilo é batuque, aquilo é tambor, né? É a comunicação pronta. Talvez a primeira, né? Enfim. Olha, eu fico arrepiada. Dá vontade de ir ao evento. Eu agora, quando porque é muito doido, é muito forte, E aí, de novo, né? Se a gente pensa que foram lá os europeus que trouxeram a parada, e eles não estão entendendo a comunicação. A comunicação vai muito mais além daquilo. Vai muito mais além. E talvez isso seja uma segurança de que não vai dar certo comercializar. Assim, vai até um ponto, mas assim, a essência ainda a gente que sabe fazer. Ainda tem que se buscar a favela. E eu tô falando a gente como povo, né? Não como a gente Brasil, né? A gente, né? Os afrodescendentes, enfim, africanos. Um bocadinho essa ideia. Vocês deram-nos vontade, dá vontade agora de no próximo sambar, né? Vamos ver. Quem sabe, né? O Yuri diz que nem vai, mas nós vamos para poder levá-lo. Só para ter a certeza que toda a gente vai, né, Marisa? A Marisa, tipo, deixa para fazer a carteira, mas nós vamos. Sim. São muitos, né? São 5. Há muitos carnavais dentro do próprio país, como já viste, pelo menos a 2. Podemos cantar, mas carnaval é tempo de festa, apesar de todas estas outras coisinhas que, né, já tem que estar alerta, a ver todas estas questões que nós acabámos de falar, mas acaba por ser um período de festa, um período de união, de alguma maneira, e muita gente que passa por situações muito difíceis o ano inteiro consegue, nesse momento, desligar um bocadinho, viver, sambar, rir, beber um copo, estar na rua, extravasar e acho que traz muita alegria para muitas comunidades e eu torço sempre pelo lado mais desfavorecido, portanto eu estou a achar que seja uma comunidade a ganhar justamente para poderem patrocinar o próximo, criar oportunidades de trabalho, porque gera trabalho o ano inteiro para uma série de pessoas. Eu acho que é daquelas coisas que vale muito, muito, muito a pena quando há esse trabalho todo e depois há a recompensa. No fim, eu quero vos agradecer por essa conversa, como se diz no Brasil, deliciosa. O esquenta do carnaval. Muito assim, para nós agora darmos a vibe para toda a gente poder ir curtir o carnaval, seja onde for, seja com frio ou não. E quem está a assistir, não se esqueça de subscrever ao canal, né? Partilhar o vídeo e ainda há a possibilidade de aderir ao StreamYard com um pequeno desconto. O link está na descrição do vídeo e até ao próximo Mata Bicho. Até. E bom carnaval. Obrigada, bom carnaval. Atentos. Aproveitem, se vocês não Aproveitem conseguirem, com atenção. podem criar um blog de vocês aí.